Hebreus 9, do versículo 14 ao 28, diz assim, irmãos: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo um pecador. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém, irmãos? Eu peço que você ore agora e que você peça para que o Senhor fale ao seu coração através da sua palavra, que o Senhor aplique a sua palavra em seu coração. Vamos orar, irmãos. Ó Deus maravilhoso, precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito. Vem, Pai, sobre nós, tocando, Pai, em nossos corações, em nossa mente, tocando em nossos ouvidos. Precisamos, Pai, estar limitados. A nossa mente não pode vaguear, Deus, para outro lugar, porque a Tua voz, Pai, maravilhosa, santa, Pai, a Bíblia Sagrada, se for, Pai, na exclusividade dela, Pai, a Tua verdade, a Tua palavra, a absoluta verdade, Pai, o que mais nós precisaríamos ouvir, ou o que tem mais de especial, Pai, depois daqui, o que é mais interessante, o que é mais importante, Deus, do que a Tua voz. Então, Pai, sendo mais preciosa as palavras de salvação, ó Deus, fala-nos, Pai. Precisamos, Pai, que em Tuas misericórdias o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, assim como diz na Tua palavra, tanta gente que aprende, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Quantas pessoas, Pai, se mostram convictas de compreenderem um texto que foi exposto, Pai, mas aquilo não desce para os seus corações, aquela alma não é vivificada, aquela alma não é transformada, não há mudança,
não há louvor e glória assim para o teu santo nome. Sabemos que porque apraz ao Senhor isso, da tua vontade, Pai. Mas o que nós suplicamos é que alcance, Pai, que alcance os corações aqui presentes. Suplicamos pelos nossos corações, que o Senhor fale primeiro a nós, Pai, nos salvando, nos edificando, Pai, nos confortando, nos exortando. Direciona-nos, Pai, para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Pai, clamamos em nome do teu Filho Jesus. Fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, de toda a perplexidade que nós podemos entender que vive o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, por ver o naufrágio na fé, eu posso dizer a vocês que, na mesma medida, eu sei que não, mas como se sente um apóstolo de ver as almas se perdendo e procurando algo facilitador para a sua religião. Placas hoje denominacionais, ou até mesmo dentro do presbiterianismo, o plural que existe de cultos, de pregadores, de pregações, da qual muitas vezes nem parece que temos identidade. A diferença, diversidade que há, ou até mesmo uma vida autônoma. Eu consigo entender um pouco o que o pregador sentia, o que o apóstolo sentia ao escrever essa carta. Anunciado Jesus Cristo em sua suficiência, em seu poder eficaz para a salvação, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o único caminho que leva a Deus. Saber que aquela grande quantidade de pessoas, eu não sei quanto, estavam abandonando e procurando uma facilidade para se viver o Evangelho. Uma inconformidade, eu não concordo que deva ser assim. E muitas vozes, vários caminhos e vários meios de se permanecer, entre aspas, crente, de se permanecer, entre aspas, temente a Deus e, entre aspas, no centro da vontade de Deus e fazer a sua vontade. O pastor, e assim também o apóstolo aqui, não é um dono de comércio, não vende nenhum produto, para tentar persuadir as pessoas que usem esse tipo do qual eu estou vendendo, do qual eu estou anunciando, ou alguma novidade. Eu quero apresentar o meu produto para concorrer com aquele outro que estão anunciando. Muitas vezes dá essa ideia, né? Muitas vezes dá a ideia, esse evangelho que eu estou anunciando é melhor do que os outros que estão sendo anunciados por aí. Muitas vezes eu penso que soa desse jeito. Soa a arrogância de que só você está certo. A arrogância de que só sua igreja está certa. Só esse culto está certo. Quando a coisa é bem clara, a coisa ela pode ser resolvida com clareza, com facilidade, quando se abre as Escrituras. Foi o que o apóstolo fez. Eu vou mostrar que vocês estão errados, que nem todo caminho chega à venda, e que vocês estão correndo sérios perigos por achar que podem viver uma vida agradável a Deus. Vocês podem forjar a sua própria religião, vocês podem procurar a melhor maneira possível, de acordo com o pensamento de vocês. Lembrem-se, eles procuraram aqui, os hebreus, as maneiras mais santas possíveis. As maneiras mais evangélicas, logicamente que não, né? Mas, como eu gosto de falar, gospel. Então, tudo que eles podiam dizer, olha, observe que eu sou crente. Eu não deixei de ser crente. Eu só mudei de denominação, eu só mudei do espaço físico, mas eu não deixei de ser crente. Eu só preciso que as coisas sejam feitas do meu jeito, tem que ser do meu gosto. E o meu gosto, irmãos, se estiver incomodando,
o que aconteceu com os hebreus. Havia um incômodo por viver Cristo Jesus. Martinho Lutero, na sua música, agora há pouco, ele disse: se tiver que perder famílias, se tiver que perder bens, se tiver que perder prazer, se tudo aqui se acabar, e se a morte, enfim, chegar, que alegria, que gozo, porque com Ele reinaremos. Mas para algumas pessoas parece que é o fim de tudo. Perdi a vida, se passou, agora eu vou para o céu. Terrível, agora eu tenho que ir para o céu, né? Perdi a vida toda com esse negócio de ser crente. Os hebreus estavam entrando nessa. O cristianismo sendo enfraquecido cada vez mais. Como a igreja evangélica hoje é cada vez mais fraca e quase que não existe a igreja evangélica genuína ao redor do mundo. O autor de Hebreus, então, irmãos, explicando acuradamente, de maneira paciente, expondo aos olhos dele com clareza, ou seja, pegando textos do Antigo Testamento, constantemente dizendo: vocês sabem, foi explicado para vocês. Ele só quer acentuar, ele só quer agravar a situação deles. Olha o que vocês estão fazendo. Olha a atitude errada, olha que decisão absurda vocês estão tomando. Não esperem outras coisas. Ou então, só não esperem uma coisa: chegar até Deus. E nós vimos que a linguagem logo no começo era: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Ele mostrou então, há alguns sermões passados, que Jesus Cristo ele é o mediador de uma melhor aliança. Nós vimos que ele também mostrou que Jesus Cristo é um sacerdote melhor, que ministra num tabernáculo melhor. É um sacerdote superior que serve num tabernáculo superior. Nesses textos aqui, que nós lemos agora, versículo 14 ao 28, a intenção do autor é mostrar que Jesus Cristo oferece um sacrifício melhor. E a melhor maneira de se fazer isso, que o autor procurou para deixar bem claro para aquela igreja hebreia, é dizer para eles: olhem para trás, olhem para cima e olhem para frente. Ele vai dizer: olha para o passado, olha para o presente, e depois eu vou dizer por que olhar para cima, e olha para frente. Você vai compreender a obra de Cristo. Olha, o autor, ele até o capítulo 8, se eu não me engano, até o capítulo 8, versículo 1, o autor se esforçou para falar sobre a divindade de Cristo, a pessoa dele. E agora esmera-se em falar sobre a sua obra. O que foi que Cristo fez, o que Cristo está fazendo e o que ele fará. E aí nós vamos ver nesses textos exatamente isso. O autor quer deixar claro o que Cristo fez, o que ele está fazendo agora e o que ele fará. Passado, presente e o futuro. Irmãos, do versículo 14 ao 23, eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo de novo. Do versículo 14, Hebreus 9, do versículo 14 ao 23. Nós vamos ver o que Cristo fez. O que foi que ele fez no passado? Tudo que o autor vai falar com a linguagem do Antigo Testamento, do tabernáculo, do sacrifício, dos animais, ele quer mostrar a obra de Cristo ali, na linguagem para os hebreus entenderem. Ele quer mostrar a obra de Cristo, que inclusive o sacrifício de Cristo serviu, serve e vai sempre servir para as pessoas que viveram inclusive antes do sacrifício. Porque todas as cerimônias ensinavam, apontavam, explicavam que eles precisavam crer no Cristo que viria, no Messias. Então observem, irmãos, do versículo 14 ao 23, o que Cristo fez no passado. Ou seja, o que ele fez foi vir ao mundo para cumprir a sua obra. Observem, irmãos, do versículo 14 ao versículo 23. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará
a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, veja, se aquele sangue de animal, ele ensinava, ele apontava, ele trazia uma esperança para o povo, então ele quer dizer, quanto mais o sangue de Cristo, veja, para onde aquele tipo apontava, quanto mais a realidade. Se aquele tipo trazia esperança, quanto mais então a realidade da qual aquele tipo apontava. Veja, irmãos, quando você apenas vê uma sombra de uma coisa, você fica doido para ver a realidade e não mais a sombra. Não, eu quero conhecer a realidade. Eu estou vendo só uma imagem, estou vendo só um vulto, eu estou vendo só uma caricatura mal feita. Eu quero ver a realidade, eu não quero ver um desenho, não quero ver uma pintura, eu quero ver a realidade. Então ele diz, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito de Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja, vai purificar nossa consciência. A lei agora ela é escrita em nossos corações, nós descansamos aqui em nossos corações, nós temos convicção, nós temos paz nessa esperança. Eu não preciso fazer mais nada. Rapaz, você não faz mais nada, não tem mais ninguém, nenhum animal sendo morto, você não faz nenhuma purificação externa do corpo. Não, é aqui dentro do meu coração. Veja, se todas as coisas que vocês faziam e apalpavam e vivenciavam, o que dizer agora? Se isso está dentro de você, Deus deu um novo coração a vocês, transformou o coração de vocês, santificou vocês, livre dessas obras mortas, que não serviam absolutamente para nada. Agora vocês podem servir ao Deus vivo. Irmãos, vejam, vocês agora podem ministrar ao Deus vivo. Olha, o tabernáculo nunca permitiu que ninguém se chegasse a Deus. Somente o sumo sacerdote, só ele, e uma vez por ano, chegava naquele lugar íntimo, no Santo dos Santos. Ou o sacerdote, na primeira sala, no primeiro espaço. E o povo só podia ir somente à área ali, aos átrios. Agora eu e você, nós podemos entrar nos Santos dos Santos hoje. Nós podemos ministrar, nós podemos louvar, nós podemos recorrer graça e socorro. Nesta ocasião oportuna hoje, nós podemos ministrar, nós podemos servir ao Deus vivo. Então no versículo 15 ele vai dizer, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, ele sendo mediador dessa nova aliança, com a sua morte ele veio a intervir as transgressões, e ele está fazendo referência aqui às pessoas que foram chamadas, inclusive, antes da morte de Cristo, antes da vinda de Cristo. Aquelas pessoas eram alcançadas, claro, aquelas pessoas eram alcançadas sim, crendo em Cristo. As pessoas não eram salvas pela lei, elas eram salvas ali por causa de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo foi feito dentro do tempo, mas ele serve para os que viveram antes dele e aos que viverão depois, a todos os que são chamados, a todos os que foram chamados. Que segurança, irmãos, que segurança aos hebreus ouvirem isso. A morte dele veio a intervir. As transgressões da lei, tudo aquilo que a lei não permitia, tudo aquilo que a lei falhava, em tudo aquilo que a lei era limitada, Jesus Cristo veio morrer em sua obra redentiva, e ele acabou com todas as limitações e imperfeições da lei, de maneira que o povo era salvo e é salvo hoje em Cristo Jesus. O versículo 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ele está dando uma explicação de contínuo, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos.
visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Irmãos, enquanto o testamento estiver sobre a mesa, ele pode estar assinado, ele pode estar todo escrito, ele pode estar impresso. A família fica ali olhando e doida que aquela pessoa morra. Muitas vezes a gente vê isso, né? Por que é que ele não morre logo? Porque se ele morrer, eu vou receber toda aquela herança. Tudo que é dele, todos os privilégios que ele tem, todas as posses, as riquezas dele, a fortuna dele, vai ser para mim. A gente vê os filhos, né, se degladiando e morrendo. Aqui em Maceió tem um caso de uma empresária que, quando morreu, no funeral mesmo, no cemitério, os filhos trocaram tapas. Os filhos se arranharam e se morderam. Tragédia. A mãe ainda lá, como se diz a história, o corpo nem esfriou, brigando por causa das posses, por causa da herança. Então veja, está em cima da mesa o testamento, ele está escrito, tudo divididozinho, todos os destinos, a quem vai, para quem e o que vai ser feito. Ele não tem validade nenhuma enquanto a pessoa estiver viva. O testamento, ele é pagável com a morte. Olha, é meu. Sim, cadê então? Não, mas só depois que meu pai morrer, só depois que a minha mãe morrer, só depois que o meu avô morrer, só depois que o meu tio morrer, só depois que o testador morrer, aí que de fato passa a ser meu. Então não é seu. Não é seu. Só é seu quando o testador morrer. Então veja, o povo, ele cria, veja, é uma promessa, é um testemunho, é uma aliança, aqui colocada no exemplo de testamento, mas veja, você é membro dessa aliança, você tem os privilégios dessa aliança? Sim, somente se for crendo na morte do testador. Veja, está ligada à morte, está ligada ao derramamento de sangue, senão não tem validade nenhuma. Se não for nisso, eu não tenho como entrar no descanso de Deus. Se não for pela morte do testador, eu não tenho parte nenhuma dessa herança. Se eu não confiar nesse testador, em sua obra redentiva, não tem como eu me unir a ele na ressurreição. Não tem como eu herdar a herança celestial. O versículo 18 diz: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Foi também com sangue. O sangue que sempre representou vida. Veja o versículo 19. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, foi o que ele fez? Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo. E aí ele pega lá, Êxodo capítulo 24, versículo 9. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Ele pega lá o Antigo Testamento para deixar claro, olha, vocês conhecem, o que eu estou falando é isso aqui. Igualmente o versículo 21, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios sagrados. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, olha, não somente o livro, mas também todo o povo. Sabe o que significa esse aspergir o sangue aí sobre o livro e sobre o povo? Isso é a assinatura do testador. Veja, porque aquele testador, aquela pessoa que ia me dar a herança, ele morreu já. E cadê? Cadê a assinatura dele? Mostre o inventário. Tem que ter a assinatura dele. Então veja, a representação aí. Moisés aspergiu sangue sobre o livro, sobre o povo. Isso era a assinatura de Jesus Cristo, de que aquele povo pertencia a ele e iria ser salvo por ele. Veja que garantia maravilhosa. Igualmente também o versículo 21, só repetindo, irmãos. Aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Irmãos, nós sabemos que era impossível
É impossível Deus habitar dentro do tabernáculo. Deus é infinito. É por isso que a referência é que ele habita os céus, por causa da infinitude dos céus. Mas veja, ainda que entendendo, Deus habita ali naquele tabernáculo, impossível Deus habitar num lugar que não seja santo, num lugar que não seja purificado. É necessário purificar todos os utensílios ali dentro. É necessário purificar o tabernáculo. Sem que haja o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, em minha vida, não tem como o Espírito Santo habitar e não tem como eu ser morada, residência do Espírito Santo. Não tem como Cristo ser o nosso tabernáculo. Não tem como Ele habitar em nós. Não tem como. Isso é impossível. Deus habitar em um templo do qual Ele não foi purificado, do qual Ele não foi santificado. Todos os utensílios ali precisavam do sangue. Como é que vai habitar em mim se sobre mim não tem o sangue de Cristo? Se o sangue de Cristo não foi aspergido sobre minha vida, se o que eu apenas creio é nos métodos, na liturgia da igreja, no entender frases, no entender textos bíblicos, isso nunca vai levar ninguém ao céu. Essa intelectualidade toda, esse conhecimento das respostinhas, os decorar as coisas, o sangue de Cristo sobre nós. Ele está dizendo, versículo 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Irmãos, muitas pessoas rejeitam o cristianismo, né? E hoje não tem rejeitado mais porque não há pregação falando sobre sangue. É um açougue. Que pregação sanguinária. Eu já disse isso a vocês, né? Uma vez gravaram um grupo de pastores falando de mim, aqui em Maceió. E aí, no vídeo eu vi o pastor dizendo, que pregação desgraçada. Falando sobre pecado, falando sobre sangue. Que dó que eu tenho. Que tristeza eu tenho. Tanto dele como das pessoas que o ouvem. Lamentável, não por estar falando de outro ministro, mas o que ele está falando. Que tragédia, irmãos. Veja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se eu não pregar sobre esse sangue derramado, se eu não falar sobre a eficácia desse sangue derramado, por que foi derramado, se eu não falar que a pessoa precisa crer nisso, que ela precisa ter esse sangue sobre a vida dela, os pecados dela não vão ser redimidos. Eu que vou forjar uma remissão, eu que vou botar uma música barata para ser repetida no mantra, no emocionalismo, fazer a pessoa chorar, depois de uma historinha bonita e dizer, você está salva. Faça parte da minha igreja. Vai ter um encontro disso, um encontro daquilo outro, e agora você está salvo. Não, sem remissão de pecados, sem remissão. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Quem diz isso é as Escrituras Sagradas. Eu e nem igreja nenhuma pode forjar outra coisa. Irmãos, ele estava dizendo isso à igreja hebreia. Vocês não fujam disso. Não se esquivem disso. Não se esquivem da mensagem da cruz. Não se esquivem da pregação do sacrifício do Cordeiro. O versículo 23, irmãos, então encerra essa primeira sessão falando sobre o que Cristo fez no passado. Falando sobre que Ele veio ao mundo e cumpriu isso tudo, pelo qual todas as palavras que nós lemos apontavam. Ele diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Era necessário que essas figuras que representavam uma visão celestial se purificassem com tais sacrifícios. Tudo bem. Mas as próprias coisas celestiais, as próprias coisas do céu, com sacrifícios a eles superiores,
nenhum sacerdote terreno, nenhum sumo sacerdote terreno da tribo de Levi, nenhum dele poderia habitar o céu, nenhum dele poderia ser sacrificado, seu sangue derramado e ter alguma serventia para todos aqueles que foram chamados, ou mesmo para uma pessoa sequer, ou mesmo para ele. O seu sangue, o seu sacrifício, o seu serviço, o seu ministério sacerdotal não ia servir absolutamente de nada. Nem se ele desse o seu próprio sangue. Fazendo com de animais também não serviu. Somente com o sacrifício de Cristo, irmãos. Ou seja, ele quer dizer, olha, Cristo oferece um sacrifício maior, um sacrifício melhor, um sacrifício superior. Quando ele diz nesses versículos tudo aquilo que Cristo fez quando ele veio aqui na terra. E aí, irmãos, do versículo 24 ao 28, do 24 ao 28, nós vamos ver o que Cristo está fazendo agora. Quando ele está firme, presente nos céus. O que Cristo está fazendo agora? O versículo 24, irmãos. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja só, Cristo nunca se juntou aos sacerdotes terrenos. Nunca. Cristo nunca entrou nesse tabernáculo terreno como sumo sacerdote. O que ele fez foi nos céus. Veja, no tabernáculo celestial, ele adentrou os céus como sumo sacerdote. Ele não se reviu naquilo que figurava, naquilo que era apenas sombra, porque ele era o antitipo, ele era a realidade, e o Cristo. Então no versículo 25 ele diz, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Aí o versículo 26 vai dizer, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Irmãos, o sumo sacerdote precisava entrar e repetir aquilo, e de novo, e mesmo assim, uma vez por ano. E aí, animal era sacrificado, e aí sangue derramado. E ele está dizendo, olha, Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. Ele entrou no céu, ele não entrou como um sacerdote comum fazia com sangue alheio, com o sangue de animais. Esse sumo sacerdote entrou na presença de Deus, e ele ofereceu o seu próprio sangue para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar aí a ira de Deus. E louvado seja o Senhor, porque ele recebeu, porque ele se satisfez com esse sacrifício. Seria necessário ele ficar entrando, então, seria necessário então Jesus Cristo, na realidade, se sacrificar várias vezes, irmãos. Seria necessário Jesus Cristo vir de novo, fazer toda a sua obra e ser colocado na cruz de novo, morrer na mão dos iníquos, ressuscitar ao terceiro dia, vencer a morte. Seria necessário fazer todas essas coisas? Não, queridos. De uma vez por todas, tanto para os crentes no Antigo Testamento, quanto para nós hoje. De uma vez por todas. Irmãos, olhem porque é horrendo você participar de uma missa na Igreja Católica Romana. Irmãos, com muita educação, você muitas vezes não rejeita a ida para uma igreja católica. É porque, veja, se eu não for, a minha tia vai ficar com raiva, o meu irmão vai ficar chateado, porque se eu não for, ou seja, no momento maravilhoso de você mostrar a sua fé, no momento maravilhoso de você mostrar que você crê em Cristo, que você tem a sua crença, você agora vai negociar e dizer, eu vou porque é esse e esse e esse o motivo. Irmãos, a missa é sacrificar Cristo todos os domingos. Veja como isso é blasfemo.
Veja como isso é herético. Veja como isso deveria nos ofender, nós que dizemos que amamos a Cristo. Sacrificar Cristo de novo. Sacrificar Cristo de novo. É isso que significa missa. É expor a Cristo e sacrificá-lo. Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês as angústias que eu tenho no ministério. Quando eu chego para alguém aqui na igreja, e aí eu pergunto assim ao membro da igreja: por que é que você não veio para a igreja no domingo passado? Eu senti a sua falta. Aquela pessoa diz para mim assim: é porque o meu filho, um colega dele que estudou com ele na faculdade, morreu. Aí foi a missa de 7º dia no domingo passado. Aí ele disse: mãe, eu não vou não, que eu estou com preguiça. A senhora pode ir no meu lugar? Aí ela disse: eu fui para a missa. É por isso que eu digo a vocês como dá para sentir um pouco o que o autor dos Hebreus estava sentindo quando escreveu essas palavras. Ninguém parece que entende a palavra de Deus. A pessoa deixar de estar na santa convocação, na sua igreja, pela qual diz que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, pela qual diz que tem fé nele. Não, eu fui para a missa de 7º dia de um coleguinha do meu filho, que estudou com ele não sei quantos anos atrás, porque meu filho não queria ir, estava preguiça, aí eu fui no lugar dele. Irmão, não tem como eu acreditar que essa pessoa é irmã minha. Não sou eu que formo uma família, eu não sou o pai, é Cristo. Mas não dá para dizer que é meu irmão em Cristo. Não dá para dizer. Ou eu estou completamente errado, ou aquela pessoa está. Ou então eu não sou crente, ou eu sou um estranho, ou eu professo uma religião diferente. Absurdos. Dá para sentir um pouco o que o autor de Hebreus passava em seus corações. O negociar tão rápido a fé. Princípios, básicos da fé. Santa convocação, dia do Senhor, culto solene, congregar da Assembleia. Terrível, irmãos. É terrível. Versículo 26, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. É isso que vocês querem, irmãos? É esse tipo de pensamento? É missa? Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Mesmo jeito, irmãos, que nós morremos uma só vez, já bate de frente com a doutrina espírita, de que há uma reencarnação, nós vamos reencarnar de novo para tentar se purificar e ser melhor. Não, de uma vez por todas, nossa culpa foi cancelada, a nossa punição foi cancelada, a morte morreu por causa da morte de Cristo. A morte não tem mais poder sobre nós. Vejam só, tudo isso pelo que Cristo está fazendo agora por nós. Porque Ele está no céu intercedendo por nós. Não está entrando de novo, e de novo, e de novo no Santo dos Santos. Ele não está na presença do Senhor, entrando e saindo, se sacrificando de novo. De uma vez por todas isso foi feito e Ele está lá. Irmãos, essa é a nossa garantia. Olha, esse é o nosso maior conforto. É saber que o testador está lá vivo dizendo assim, foi por ele. Ele tem assinatura, foi por ele, ele recebe a herança. Enquanto Cristo estiver lá, e louvado seja Deus porque Ele entrou para ficar, Ele é a nossa maior garantia.
Então olhar para o passado, para o que Cristo fez, olhar agora para Ele no presente, por isso que eu disse, olhar para trás, olhar para cima, ter a segurança de que Cristo está lá, de que o sumo sacerdote está lá. Olha, nenhum pecado meu vai me impedir, eu não posso fazer mais nada, não tem como eu fazer mais nada, nem de bom e algo que eu possa fazer para perder essa salvação, eu não consigo mais. Agora isso para quem foi chamado, e os chamados têm as suas características. Os hebreus aqui estavam ouvindo, e os chamados mesmo iriam permanecer, iam receber uma chocalhada agora da palavra, eles iam acordar e dizer, de fato, louvado seja o Senhor porque acordamos. Mas a garantia de o sumo sacerdote está no céu, queridos, que alegria. E a segunda parte então do versículo 8 diz o que ele vai fazer. Fala do futuro, fala do olharmos para frente confiadamente. Observe mais uma vez o versículo 28, na parte B dele. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele não aparecerá mais como na primeira vez, para se submeter, para receber a culpa que era nossa, a punição que era nossa. Ele não vai aparecer mais como na primeira vez para salvar os pecadores. Isso ele já fez. Agora, na segunda vez, irmãos, na segunda vez, ele vai aparecer para buscar aqueles que aguardam a salvação. Que maravilha, irmãos. O Senhor, o que Ele vai fazer no futuro, Ele vai fazer para aqueles que aguardam a sua vinda. Ele vai descer. Vai aparecer no céu e vai descer à terra. 1 Tessalonicenses, irmãos, abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses. Veja que maravilha. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Será que vocês conseguem... Será que vocês conseguem exultar em escutar isso, imaginar aquele grande dia? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Ao ressoar da trombeta, irmãos, dada a ordem pelo Senhor, Ele virá para nos buscar. Irmão, sabe aquela distinção natural e logicamente que atual que nós temos que fazer hoje, uma distinção entre o visível e o invisível, o material e o real, ou o material e o espiritual, o terrestre e o celestial, tudo isso vai acabar. Sabe por quê? Porque Cristo vai vir para nos buscar sem sair do céu. Como? Essa distinção que a gente faz natural, ela vai acabar, vai chegar ao fim. Ele vai vir para nos buscar sem mesmo sair dos céus. Veja que maravilha, irmãos. Eu quero que você olhe mais ou menos um pouco disso em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Veja, irmãos. Do versículo 1 ao 5. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E o Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, que maravilha! O apóstolo convida os hebreus: olhem para trás, olhem para cima, olhem para frente. Olhe o que foi feito por Cristo em favor de vocês. Olhe o que Cristo tem feito no céu agora. Nesse exato momento é a sua garantia e conforto e esperança. E olhe que você pode continuar olhando para frente. Observe, olhe para frente, porque o grande dia vai chegar. Agora, irmãos, para encerrar, um detalhe nesse último versículo. Aos que? Quem são essas pessoas? Os que aguardam para a salvação. Irmãos, quando você marca um encontro com alguém, veja, aquela pessoa ela vai te levar a determinado local. Ela vai te atravessar, ela vai te conduzir a alguém. Sabe aquela coisa, você chega no aeroporto e não conhece ninguém? Eu quando chego em algum aeroporto que eu vou dar alguma palestra, eu vou pregar em alguma igreja, quando eu chego no aeroporto e não tem ninguém, aquela coisa tão sem graça, e você vê todo mundo se abraçando, você vê todo mundo ali se cumprimentando, você é fulano, e quando eu não vejo uma plaquinha com meu nome, e eu fico todo sem graça, e muitas vezes aquela pessoa que vai buscar se atrasou mesmo, e eu vou para onde? Eu não vou para lugar nenhum, não tinha ninguém me aguardando, ali, para me levar para o meu destino final. Veja, irmãos, Cristo está esperando apenas uma ordem do Pai, para que nessa segunda vinda Ele venha me buscar. Veja que alegria, a certeza de que Ele não vai falhar, a certeza de que Ele não vai se ausentar, de que Ele vai me conduzir aos céus, ao seu descanso. Agora veja, irmãos, essa segurança eu tenho em Cristo, que Ele me aguarda, que Ele não vai falhar. Agora, queridos, eu tenho aguardado essa vinda do Senhor. Pense um pouco nisso, irmão. Você entendeu tudo. Você já entendeu aquilo que os hebreus tiveram dificuldade de entender? Entendi. Ele é o mediador da nova aliança, de uma melhor aliança. Ele é o melhor sumo sacerdote que entrou aos céus, não um tabernáculo humano com aquelas coisas. Entrou aos céus, faz intercessão por mim, é o seu próprio sangue, não o sangue dos animais, e foi de uma vez por todas, é só uma vez. Eu tenho convicção disso tudo, eu aprendi tudo isso. Mas esse detalhe, você aguarda essa salvação, meu irmão. De que maneira, irmãos? De que maneira você pode provar você mesmo que tem aguardado essa segunda vinda do Senhor? Pergunte a você mesmo. Você tem se preparado? Olha, cuidado com essa minha pergunta. Se preparar, logicamente, que é crer nele, é confiar nele. Tá? Nessa nova aliança, a gente não faz nada com as nossas próprias mãos, sacrifícios nenhum. Será que você tem amado o Senhor? Será que você tem se deleitado no Senhor? A expressão mesmo é de um noivo que espera uma noiva. Será que você aguarda a vinda do Senhor como um noivo aguarda o dia do casamento com a sua noiva? Irmãos, quem tem visto isso sou eu aqui. Os jovens, as expectativas do jovem para se casar. E os meus conselhos estão, rapaz, tomem cuidado. É isso que vocês querem mesmo, é casamento mesmo que vocês querem. Porque é aquela ansiedade não, pastor, eu quero casar, eu tenho convicção. E você, moço, eu tenho convicção. Não tem mais nada na cabeça eles. Vão trabalhar no modo automático, vão estudar no modo automático. Eles só pensam no noivo, eles só pensam na noiva. Será que nós temos aguardado, queridos, mesmo? Ou no dia que vier vai acontecer e acabou-se. Vai acontecer, eu creio. Tá. Tudo bem. Vai ser mais um evento da minha vida. Você está absolutamente errado.
Isso deveria ser prioridade em sua vida. Você deveria trabalhar pensando nesse momento. Você deveria estudar, glorificando a Deus, aguardando esse momento. Você deveria casar, aguardando em Deus esse outro casamento. Você deveria fazer todas as coisas nessa ardente expectativa. Eu já falei para vocês, né? Os simpósios puritanos que a gente vai todo ano, as minhas filhas a gente está saindo do hotel lá em Maragogi, elas já ficam perguntando quantos dias faltam para o simpósio. Eu digo, pronto, começou. E aí elas passam o ano todo. Quando é o simpósio, pai? É amanhã, né? As pequenininhas perguntam, é amanhã já. E é amanhã. É uma expectativa, não esquecem isso. É o tempo todo lembrando. É o noivo mesmo e a noiva. O melhor exemplo que eu posso dar. Queridos, como é que está o seu coração? Avalie-se, faça isso. Esse é o momento de você fazer isso. Veja, falamos sobre o dia do Senhor. Você não se prepara nem para guardar o dia do Senhor. O que dizer da sua preparação para o dia de descanso? Para aquele dia de entrar no descanso do Senhor. No eterno descanso. Deixa eu melhorar isso. Se você não consegue se preparar para o dia do Senhor, o que dizer da sua preparação para entrar no eterno descanso do Senhor? Aquele grande dia. Você prova isso sendo honesto com você mesmo. Se não houver insensatez no teu coração, meu irmão, se você for um pouco honesto com você agora, nesse momento, você vê de fato que você espera todos os dias é por dinheiro. Você espera por prazeres de dinheiro. Você espera por essas vidas, por essas coisas desse mundo. Você cogita todos os dias. O que você aguarda é o que você cogita desse mundo. Absolutamente não outra coisa. Domingo, dia do Senhor, culto, é pesado. É penoso, é difícil chegar na igreja no domingo. O que dizer numa reunião de oração? O que dizer num encontro para se ouvir a palavra de Deus? Para outras coisas, o combustível dá. Para outras coisas, o Uber vai e chega. Outras coisas tem ônibus. Mas para as coisas da qual você se confirma que você aguarda a vinda do Senhor, irmãos, a vinda do Senhor não deve ser um susto para vocês. A vinda do Senhor, vocês devem dormir pensando nisso. E quando soar da trombeta, você já se levanta com os joelhos dobrados. Você já cai da cama com os joelhos dobrados, dando glória a Deus. O meu Senhor veio me buscar. E não gritos de pavor, de agonia, mas de alegria, de segurança, da sensação de estar voltando para casa, para estar junto com o nosso Pai, com o nosso Deus. Tudo por causa do sumo sacerdote, irmãos, do que ele fez no passado, do que ele está fazendo agora e daquilo que ele vai fazer por nós. Queridos, o Senhor teve misericórdia daqueles irmãos hebreus que ouviram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós que estamos ouvindo agora a sua palavra, irmãos. Confiemos nesse Cristo que ofereceu um sacrifício maior a Deus e Ele aceitou. Por isso, confiando nesse sacrifício, confiando em Cristo Jesus, nós somos salvos. Amém.